Olá, boa noite. Nesse vídeo eu vou relatar de forma assim bem simplificada como foi a minha preparação para o concurso de oficial de justiça 14 anos atrás, um concurso que na época ainda era nível médio, depois que se tornou nível superior, o TJ nunca mais fez. Então, acredito até que isso não se aplicaria em um próximo concurso, mas para concursos nível médio se aplica. Como é o caso do escrevente. Quando eu prestei a prova do oficial de justiça, foi muito parecida com a prova do que era de escrevente. Pois bem, mas não tinha a segunda fase, era só a primeira, foi um dia só, enfim. E eu vou relatar aqui da forma mais fidedigna possível e foi uma preparação com um custo quase que tendendo a zero. A minha realidade era a seguinte: eu estava então no último ano de faculdade e no último semestre já, né? A prova foi em outubro, já estava no último semestre, não tinha um tostão, totalmente quebrado. E aí, então, eu fiz o seguinte, eu dividi, eu acredito que todo mundo faz isso, né? Português, falei, olha, eu preciso ir bem em português. Preciso gabaritar isso. Eu usei como material de estudo um livro do Objetivo de Gramática. Eu adquiri esse livro num sebo. No Objetivo tinha as apostilas, né? Eu não estudei lá, mas eu tenho conhecimento, existiam as apostilas e existiam também os outros livros, inclusive que eles recebiam o apelido de intocáveis, porque ninguém pegava para estudar, o pessoal se limitava com a apostila. E é uma coleção fantástica. E eu me recordo que eu comprei um intocável, então, de gramática, de língua portuguesa, em um sebo em Ribeirão Preto, por R$2, R$3, acho que foi isso, R$2, R$3. Muito barato, muito barato. E eu usei aquele livro, não usei mais nada. Comprei também um intocável da parte de álgebra. De matemática eu comprei os três, que era álgebra, geometria e trigonometria. Eram R$2 cada um, eu lembro que eu gastei R$6, comprei os três intocáveis de matemática, eu estudei com eles. E aí ficava a parte de legislação, direito, normas, enfim. Por incrível que pareça, isso foi o que foi mais difícil para mim. Por quê? Eu não ia comprar um vade-mecum, que era caríssimo, eu não tinha grana para isso. E também não ia comprar nenhum curso, né? Não tinha grana para nada. Então, o que eu fiz? Na minha cidade, a Câmara Municipal, ela tem, acredito que tem até hoje, um projeto, que é um projeto para chama Internet Popular. Na época, hoje em dia já ficou muito mais comum, né? Você ter um celular ligado à internet, mas naquela época até isso era meio complicado, 14 anos atrás, né? Então, para as pessoas que não tinham computador em casa, não tinham acesso à internet, existia como se fosse uma lan house. Foi feito na Câmara Municipal, tinha uns 15 computadores. As pessoas podiam ir para fazer currículo, para fazer pesquisa, enfim. E por semana, todo mundo, você fazia um cadastrinho e você podia usar 1 hora todo dia ou 4 horas na semana, se não tivesse ninguém esperando um computador, enfim. E eu me recordo que podia imprimir 20 folhas por semana. Então, o que eu fazia para estudar direito? Eu entrava no site do Planalto, copiava, colava no Word a legislação que a VUNESP pedia, formatava de uma forma para maximizar bem a página, colocava uma letrinha pequena lá, as margens
também o menor possível para conseguir ali então colocar o maior número de artigos. E eu ia toda semana, de sexta-feira, eu já ia com o pendrive montado, montava na faculdade, já ia com ele montado só para imprimir. E eu imprimi, então, eu lembro ainda que eu perguntei pro funcionário que só tinha escrito assim, 20 folhas semanais. Aí eu falei, mas se eu imprimir frente e verso, pode ser? Ele falou, pode, não tem problema. E aí, então, eu consegui imprimir 40 folhas, 40 páginas toda semana, né? Então, toda sexta-feira eu ia imprimir as 40 páginas e essas 40 páginas me serviriam de estudo até a semana seguinte. E eu fiz isso nesse período aí de um mês e pouquinho que eu estudei, um mês e meio, foi quase um mês e meio de preparação. E foi dessa forma que eu estudei, letra seca da lei, não saí disso, não consultei nenhum tipo de doutrina, nada, só os artigos que a VUNESP ali exigia. E foi uma coisa que foi muito complicado, porque para uma pessoa que estava saindo de uma área de economia, né, você cair no mundo do direito sem nenhuma apostila ali te orientando, enfim. E informática, que foi uma das coisas mais difíceis que eu tive, na minha opinião, para estudar, em razão de não ter material, foi uma apostila que eu consegui na internet, mas era bem ruim, tanto é que eu acho que informática foi a minha pior pontuação. Mas foi dessa forma. Então, assim, extremamente simples, uma gramática do objetivo, um livro de álgebra do objetivo e os artigos impressos semanalmente do site do planalto.gov. Só foi isso. Então, assim, eu tô compartilhando porque às vezes, como eu falei no outro vídeo, as pessoas estão tão preocupadas às vezes com que material e que evidente, se você tem acesso a uma boa aula, se você tem acesso a um bom professor, a um bom material, isso vai ajudar, com certeza. Mas a ideia desse vídeo não é nivelar por baixo, tá? Não é falar assim, olha, você não precisa gastar dinheiro com curso, com nada, porque se eu fiz desse jeito dá para fazer. Não é isso. A ideia desse vídeo é o contrário. É colocar em campo pessoas que talvez considerem que elas não têm chance nenhuma. Então, talvez alguém pense, puta, eu não tenho acesso a nenhum material, a nenhum curso, mas ainda assim é possível. É mais difícil? É mais difícil, com certeza. Mas é possível porque, graças a Deus, comigo aconteceu isso, deu certo. Então, e eu vou falar mais. Evidentemente, isso que eu estou falando se aplica para concursos nível médio, não vai ser concurso nível superior. Mas se hoje eu tivesse que prestar um concurso nível médio, eu faria praticamente da mesma forma. Eu iria concentrar as minhas energias em estudar letra seca da lei, utilizaria uma gramática, utilizaria um livro de ensino médio de matemática, de raciocínio lógico. Eu não faria muita coisa diferente. Então, assim, isso para mim foi muito válido, funcionou e eu acredito que isso pode ser válido para todo mundo. Todo mundo. Beleza? Então era essa dica aí que eu queria passar no dia de hoje. Falou, gente.